Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o fechamento do pregão desta sexta-feira, dia 8 de agosto. O Ibovespa apresentou queda de 1,09%, perdendo aí a mínima dos pregões anteriores, vindo para baixo daquele patamar que a gente tinha mencionado na última videoanálise, 55.695, ampliando a chance não só de testar já a região aqui dos 55.266 a 55 mil pontos, que é a faixa de suporte. Abaixo disso, aí o próximo nível ali de suporte que eu identifico no Ibov já seria mais próximo dos 54.300 pontos. Então, fechamos a semana com o Ibov também apresentando queda de 0,59%. Por enquanto, isso aqui vem sendo um movimento de correção de uma tendência de alta de médio prazo, onde o principal nível de suporte pelo semanal fica ali dos 55 a 54.800, os principais níveis aqui de suporte pelo semanal. Olhando agora para a PETR4, a Petro apresentou uma queda acentuada, um dos destaques de baixa no pregão de hoje, queda de 4,17%, um topo descendente no gráfico diário, dentro do que a gente já vinha comentando nesse candle aqui. Cheguei a mencionar, se estivesse comprado no ativo, estaria muito mais interessado em realização de lucro do que numa perspectiva que esse ativo viesse a romper essa região aqui, que seria, no meu entender, menos provável. Eu não, de forma alguma, sabia que a ação ia cair dessa forma. Mas, dentro de um cenário que ela vinha apresentando, existia uma chance de reversão do movimento de subida. Então, esse topo descendente vem apontando agora para o suporte que ela já testou, que é na faixa dos R$19, a mínima aqui do fundo R$18,72, então começando o suporte em R$19, depois em R$18,72. Abaixo disso aí já tem um gap ali de alta em R$18,32, seria o próximo nível de suporte para a PETR4. Como a queda foi acentuada, mesmo que abra aí caindo, apresenta uma chance de ter algum repique, aí, pelo menos no intraday, dessa queda do pregão de hoje. Pelo semanal, a ação terminou ainda com alta de 1,58% e isso, a queda de hoje não anulou. Por mais que aqui a gente já não tenha mais uma tendência de alta, a tendência passou a ser indefinida e torna-se de baixa se perder 18,72, aqui no gráfico de médio prazo, semanal, apresenta ainda uma tendência de alta de médio prazo, que seria só revertida na perda dos 16,85. Vale 5, recomendei uma compra nessa ação no pregão de hoje, dentro do que a gente vinha comentando, a ação vinha ali caindo, mas dependendo do que ela apresentasse aí num nível nesse movimento de baixa, tentaria pegar uma possibilidade de subida, de ter um movimento de alta aqui com a relação risco-ganho um pouco mais favorável. Então a minha recomendação foi em R$ 28,26, com stop na operação em 27,94. Então, depois que ela executou aqui a entrada, mais ou menos aqui nesse patamar, ela veio perdendo força e fechou aqui em 28,16. E o que seria interessante para a nossa compra é que a partir do próximo pregão, no início do próximo pregão, ela proporcione um candle de força aqui para cima, um fundo ascendente no G60 com nova máxima após uma primeira hora de pregão. Isso seria algo interessante. O lado negativo é ter aqui um candle de baixa no G60 vindo para baixo da mínima aqui, fechando abaixo dos 28,10, já seria algo negativo. Com nova mínima, então, seria mais negativo ainda para nossa posição comprada, que aumentaria bem a chance de acionar o stop desta compra. Então, a ação na semana terminou com queda de 1,33%, ainda com possibilidade de conseguir se sustentar nessa faixa aqui de preço que ela se encontra, em cima dos R$28. Vamos ver se ela engrena aqui um movimento de subida na próxima semana. Olhando agora para outro ativo que também recomendei uma compra no pregão de hoje, foi executada somente no leilão, foi a MGLU3. Está em tendência de baixa de curto prazo, mas no meu entender existe uma chance aqui de reversão dessa tendência. Ela abriu com forte gap de baixa no gráfico 60 minutos e conseguiu uma boa recuperação no dia. E quando ela rompeu aqui uma região de 8,69, 8,70, como foi rápido esse rompimento, eu optei por uma compra se voltasse para 8,72 e a compra só foi executada no leilão em 8,69. O stop dessa posição da MGLU3 está localizado em 8,56, um ponto aí de referência, R$ 8,56. E
o objetivo está em R$ 9,20 com risco de 1,83%. Na Vale 5 o objetivo está em R$ 29,22 e o risco da operação é de 1,13%. Partindo então para a próxima ação, a gente tem ainda duas operações em aberto, além dessas duas de compra, tem duas de venda. A TRPL4 não andou hoje, não acompanhou muito o Ibov, alta de 0,49%, bateu até no nosso preço de entrada, que foi 28,84. O fato é que não seria bom realmente o ativo voltar para cima dos 28,84. É um ponto que eu já estaria avaliando uma possível saída dessa posição de venda, não mais segurando um stop lá em 29,22 na TRPL4. Então, para se acompanhar no início da semana. VLID 3 fechou em 36,32 com queda de 1,28%. É outra que no início da próxima semana também estaria um pouco mais interessado em possível saída dessa posição de venda, não aceitando mais sair perdendo, podendo trabalhar com stop de proteção, seja em 36,91 ou um pouco mais bem posicionado em 37,01. Ainda olhando para a ponta compradora Qual 3, a tendência não é mais de alta, a tendência aqui ainda é de baixa, mas por enquanto ela não vem demonstrando força nessa tendência de baixa. No médio prazo a tendência é de alta, se a gente joga aqui num gráfico também mensal, a tendência é de alta no longo prazo. Então, dentro do que ela vem demonstrando aqui, nesse movimento de baixa, dependendo do que ela apresentar aí nos próximos pregões, seria uma alternativa, logicamente um pouco mais ousada, para ponta compradora de swing trade. Na expectativa que ela consiga retomar a tendência dela de alta, que isso aconteceria se ela romper aqui os R$ 27,31. CSNA3, para mim a tendência de alta ainda não foi anulada no curto prazo, mas ela seria anulada aqui se perder esse fundo, mas já deu um sinal de perda de força nessa tendência. Como ainda o cenário de médio prazo é de alta e o longo prazo também aponta ali para alta, com um início muito forte de um fundo ascendente no gráfico mensal, ainda seria uma das possibilidades de entrada aqui a CSNA3, dependendo do que ela apresentar aí nos próximos pregões, seja a partir de segunda-feira ou terça-feira, de buscar alguma compra aqui acima ainda desse fundo. Se ela apresentar alguma sinalização de força por parte dos compradores, seria uma possibilidade de entrada nesse ativo. De forma mais simples, por exemplo, a superação de 11,47 seria uma dessas possibilidades de entrar comprando aí CSNA3. Para a ponta vendedora deu uma certa sumida, e vamos dizer assim, pelo menos dentro do meu método, para a ponta vendedora, depois da queda de hoje. Vários ativos já vinham com algum movimento de baixo, um outro já começaram um movimento mais forte, então o stop ficou mais longo. Mas de maneira geral, comentando aqui alguns ativos que tiveram um pregão bem ruim, a STC3, na realidade o setor educacional teve um desempenho bem ruim nesse pregão. A STC3, que é uma dessas do setor, 6,9% de queda, um candle de força, com uma perda aqui de suporte de fundo anterior, diferentemente da forma como veio caindo aqui veio uma aceleração muito mais forte, então eu não vejo de imediato uma compra. Se fosse para arriscar compra, assim, com um perfil bem arrojado, compra em cima de um nível de suporte que ela já fechou abaixo desse suporte, seria no rompimento dos 27,83 com stop em 27,49. A única entrada que eu vejo aí, uma possibilidade de tentar, vamos dizer assim, acreditando que nós temos um retângulo e ela vai permanecer dentro desse retângulo, porque por enquanto o apontamento da forma como ela veio, mais provável seria a busca de uma próxima região de suporte na faixa ali dos R$ 26,60 a R$ 26,35. E BBDC4 teve um pregão também ruim, queda de 2,16%, não só pela queda de 2,16%, mas pela formação aqui de um M, uma figura de um M, de um topo duplo, e isso, em outras palavras, significa a reversão de uma tendência de alta de curto prazo para uma tendência de baixa. Então ela apresenta nesse momento uma tendência de baixa no curto prazo, a BBDC4, então teria que acontecer mais algumas candles aqui para frente para avaliar a possibilidade de perda de força nessa tendência de baixa e a possibilidade de retomada da tendência de alta que ela perdeu no pregão de hoje. Próximo nível de suporte para essa ação, localizado aqui na faixa dos 33
dos 33,55 até aqui um gap que ela já chegou a testar na faixa dos 33,20. R$ 33,20. Então, essa seria a próxima zona de suporte para BBDC4. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvieira.com. Um grande abraço, um excelente final de semana e até segunda-feira.